Salve, camaradas! O tema do vídeo de hoje é: existe sionismo de esquerda? Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Note, nos últimos dias tem circulado muitas mentiras nas redes sociais, né? Várias páginas têm propagado a ideia de que sionismo é apenas o direito do povo judeu de se autodeterminar, de ter liberdade, de ter seu Estado nacional. E aí, veja, ninguém é contra o direito de um povo historicamente oprimido, reprimido e perseguido se autodeterminar e ter sua liberdade garantida. O vídeo de amanhã, inclusive, eu debato muito sobre isso, como, sim, existem séculos de antissemitismo na história. A imensa maioria dessa história de antissemitismo é um antissemitismo propagado pelo cristianismo, pelo mal chamado Ocidente, pelas potências liberal imperialistas. Mas isso é assunto para o vídeo de amanhã, que foi com 50 minutos, ficou gigantesco. Então todo mundo é simpático à ideia de autodeterminação do povo judeu, particularmente depois da barbárie que foi o Holocausto realizado pelos nazistas. Vale lembrar, inclusive, vai ter um vídeo no canal sobre a história do antissemitismo, mas só uma nota histórica rápida. Vale lembrar que a Europa Ocidental e os Estados Unidos deixaram de aceitar e estimular o antissemitismo em massa só depois da barbárie nazista, viu? Porque o antissemitismo nos Estados Unidos, por exemplo, era socialmente aceito sem nenhum problema. O Winston Churchill, por exemplo, era antissemita. O discurso de toda a burguesia, jornais, intelectuais reacionários da Europa Ocidental, por exemplo, era que a Revolução Russa de 1917 foi uma conspiração judaico-bolchevique. Na verdade, não era uma república socialista, era uma conspiração dos judeus para atacar a civilização cristã ocidental. Só deixou de ser socialmente aceito em massa pós Segunda Guerra Mundial, né? Mas isso é tema para outro momento. Mas veja, o sionismo não é a autodeterminação do povo judeu. O sionismo é uma ideologia colonial e racista que impediu, inclusive, a continuidade de uma convivência harmônica entre árabes, cristãos e judeus na região que hoje é a Palestina. Porque, como eu mostro no vídeo de amanhã, até o aparecimento do sionismo, a população muçulmana, mais de 30% na região da Palestina, convivia de maneira mais ou menos harmônica com a população cristã, que era a segunda maior população da região, e com a população judaica, que correspondia a mais ou menos 4, 5%. Então, o que impediu a continuidade da formação da nação palestina, uma convivência harmônica, ali foi o sionismo. Vale lembrar, inclusive, que no processo de formação da identidade nacional e da nacionalidade de vários países muçulmanos, árabes, você tinha uma convivência mais ou menos pacífica ali, sim, entre cristãos, judeus e muçulmanos, e que países, por exemplo, como a Síria, tem uma minoria cristã que vive na tranquilidade, que não é perseguida, não é reprimida por ser cristã. Embora, recentemente, com o apoio dos Estados Unidos e da União Europeia, se apoiou grupos fundamentalistas islâmicos que, se tivessem tomado o poder na Síria, teriam massacrado a minoria cristã, né? Como, inclusive, fizeram, atacaram várias pessoas da minoria cristã da Síria. Dito isso, gente, vamos lá. Vou explicar de maneira bem rápida por que o sionismo é uma ideologia racista e colonialista e não pode ser compreendida como autodeterminação do povo judeu por si só. Porque se fosse isso, seria massa, seria ótimo. A gente apoiaria o sionismo. Mas o sionismo não é isso. Esse vídeo vai ser mais rápido, porque eu vou fazer um vídeo mais longo sobre a história do antissemitismo, em que eu vou falar de sionismo também. Então vamos fazer um negócio mais rápido, citando um artigo do Domênico Lossurdo, que está disponível no livro Colonialismo e Luta Anticolonial. Então vamos acompanhar aqui para a gente ver como o Lossurdo faz esse debate, né? Começa com um elemento básico. Em Durban, por ocasião da Conferência Internacional sobre Racismo promovido pela ONU, que é uma conferência muito importante, inclusive, na história, 3.000 organizações não governamentais provenientes de todo o mundo condenam com palavras candentes Israel
por causa da opressão nacional e discriminação afligida aos palestinos, da ferocidade de uma repressão militar que não se detém mesmo diante dos atos de genocídio. Então, na Conferência de Durban, que foi fundamental no debate sobre racismo no mundo, as 3.000 organizações não governamentais condenaram Israel por fazer uma política colonial, racista e de apartheid. Aí o Lossurdo vai desenvolvendo um argumento, e aí, é ou não apartheid, é ou não racista, é ou não colonial, vai fazendo algumas problematizações e até chega na parte da argumentação. Né? Sionismo e colonialismo. Não escolhi por acaso o exemplo do colonialismo. Uma pergunta se impõe. Existe relação entre sionismo e colonialismo? Não há dúvida de que o sionismo, mesmo na multiplicidade de seus componentes, se caracteriza por uma palavra de ordem inequívoca. Uma terra sem povo para um povo sem terra. Amanhã, no vídeo de sábado, que é um vídeo de 50 minutos, a partir da obra de um historiador israelense chamado Ilan Pappé, eu vou debater como é parte do mito fundador nacional colonialista de Israel, a ideia que a Palestina estava abandonada, desertificada, na pobreza, na miséria, despovoada e por aí vai, até o sionismo estabelecer a colonização e fundar o Estado de Israel. Argumento demora sobre isso no vídeo de amanhã. Né? Vamos lá. Estamos em presença da ideologia clássica da tradição colonial, que sempre considerou Rus Nullis, terra de ninguém, os territórios conquistados ou cobiçados, e sempre teve tendência a reduzir a uma grande insignificante as populações indígenas. O Lossurdo usa o termo aqui indígena como povos originários, viu, gente? O mais correto seria povos originários. Ele está usando aqui o termo indígena como povos originários, não indígenas aqui como a gente entende no Brasil. Né? Vamos lá. Ademais da ideologia, o sionismo toma de empréstimo da tradição colonial as práticas de discriminação e opressão. Bem antes da fundação do Estado de Israel, já no curso da Segunda Guerra Mundial, quando se estabelece na Palestina os sionistas, programam a deportação dos árabes. Aí o Lúcio abre uma aspas aqui. Deve ficar claro que não há lugar para todos os dois povos nesse país. Faz-se necessário transferir os árabes para os países confinantes, transferi-los todos. Inequívoco é o programa anunciado no final de 1940 por um dirigente de primeiro plano do movimento sionista. Sobre isso chama a atenção Eduard Said, e se o eminente intelectual palestino devesse resultar suspeito, tenha-se presente que, em outubro de 1945, Hannah Arendt condena com veemência os planos que, no entanto, depois do fim da Segunda Guerra Mundial, se tornaram mais concretos, de transferência dos árabes da Palestina para o Iraque. Aqui, com grandioso eufemismo, fala-se de transferência ao invés de deportação. Mas, 3 anos depois, Arendt descreve de modo preciso a violência terrorista desencadeada contra a população árabe. Eis a sorte reservada a Deir Yassin. Esta aldeia isolada e circuncidada de território hebraico não tinha participado da guerra e havia até mesmo proibido o acesso a bandos árabes que queriam utilizar a aldeia como ponto de apoio. No dia 9 de abril de 1948, segundo o The New York Times, bandos terroristas sionistas atacam a aldeia que no decorrer dos combates não representava nenhum objetivo militar e matam a maioria da sua população, 240 homens, mulheres e crianças. Deixam os poucos com vida para fazê-los desfilar como prisioneiros em Jerusalém. Veja, gente, esse ponto aqui é muito importante. Figuras famosas mundialmente, judias, como é o caso de Hannah Arendt, veja, até Hannah Arendt, com todos os problemas dela, criticaram abertamente a barbárie, a violência e o racismo representado pelo sionismo. E Albert Einstein, também judeu, famosíssimo físico, né, de teoria da relatividade, era um crítico aberto do sionismo enquanto um movimento racista. E Einstein era coerente. Porque Einstein criticava a segregação racial nos Estados Unidos, o regime de supremacia racial, e também o sionismo, que ele via como: estamos falando de racismo aqui nos Estados Unidos, no regime Jim Crow, estamos falando de racismo também na proposta sionista. Inclusive, bota aí na tela, Maxwell, por favor. A Autonomia Literária publicou um livro com escritos, conferências, entrevistas do Albert Einstein,
Está disponível o debate crítico de Einstein, judeu, contra o sionismo, gente. Pelo amor de Deus. Leiam. A Jacobin Brasil também publicou um trecho desse livro, em que Albert Einstein faz a crítica ao racismo, à violência, à barbárie colonial do sionismo. Coloca na tela, Max, por favor. Leiam, gente. Leiam, que é importante. Aí, continua Lossurdo citando Hannah Arendt. Não obstante a indignação da grande maioria da população judaica, os terroristas se orgulham do massacre, tratam de lhe dar ampla publicidade, convidando todos os correspondentes estrangeiros presentes no país para verem os montes de cadáveres e devastação generalizada em Deir Yassin. Veja, gente, a Hannah Arendt chama os sionistas de terroristas, viu? Vocês repararam, né? É a Hannah Arendt que está falando, não é João Emanuel que é comunista. É a Hannah Arendt, viu, gente? Que era judia, viu? Massa, vamos lá. Não há dúvida. Nem todos os componentes e membros individuais do movimento sionista se comportam dessa maneira. E seja como for, a promover a fundação do Estado de Israel estão também os sionistas com uma longa história de esquerda às costas. Mas nenhum comunista, bem como nenhum democrata, pensaria em justificar o comportamento da social-democracia alemã por ocasião do início e no curso da Primeira Guerra Mundial, com o argumento das grandes lutas populares conduzidas por este partido no passado e do prestígio internacional por este acumulado. De resto, olhemos mais de perto a esquerda sionista, fiando-nos ainda na análise e no testemunho de Arendt. Também ela faz referência ao movimento nacional judaico social revolucionário, e eis como o caracteriza. Trata-se de ciclos certamente empenhados no prosseguimento de experiências coletivas e de uma rigorosa realização da justiça social no interior de seu pequeno ciclo, mas, quanto ao resto, prontos a apoiar os objetivos chauvinistas. No conjunto, estamos em presença de um conglomerado absolutamente paradoxal de tentativas radicais e reformas sociais revolucionárias em política interna e de métodos antiquados e totalmente reacionários em política externa, ou seja, no campo das relações entre judeus e os povos e nações, e outros povos e nações, né? Veja, gente, há toda uma mentira aqui, que é contar a história da fundação de Israel, é que tipo assim, Israel foi fundado, inocente, e aí os árabes malvados, violentos, foram atacar Israel para destruir Israel, por isso que Israel tem que se defender. Essa história é falsa, gente. Como eu mostrei já no meu vídeo, Mitos e Verdades, da questão Palestina e Israel, a fundação de Israel se dá num projeto colonial já acariciado pela Inglaterra, em 1917, na Declaração de Balfour, promete entregar a Palestina para organizações sionistas. Já antes da fundação do Estado de Israel, você tinha organizações paramilitares que praticavam ações terroristas violentas, como Haganah, atacando populações palestinas, árabes, muçulmanas, na região da Palestina. Aí tem gente que mente dizendo assim, não, as terras foram compradas. Não, veja, antes da fundação de Israel, é verdade. Existia processo de compras de terra, mas existia também violência, atentados, assassinatos, colocação de bombas, ameaças para famílias palestinas venderem suas terras. Então você tem todo um processo de violência histórica que prescinde a fundação de Israel. Quando Israel é fundado, a Resolução 181 da ONU faz com que a maioria do território da Palestina e as terras mais férteis seja dado à população judia, sendo que a população árabe era muito maior. Então, confinar a população árabe num estado descontínuo, com terras menos férteis e com território menor para a população maior, e sem considerar os interesses históricos, a soberania da população palestina. O que foi que aconteceu? Aconteceu uma guerra, gente, e veja, é resultado direto de um projeto colonial na fundação do Estado de Israel. Não se quis, por exemplo, compatibilizar a autodeterminação do povo judeu com a necessária e legítima autodeterminação do povo palestino. Se quis dar uma resposta à autodeterminação do povo judeu dentro de uma lógica colonial às custas do povo palestino. É claro que isso ia ter como consequência violência. É claro que isso ia ter como consequência o estabelecimento de um histórico de barbárie, de conflitos, de enfrentamento, de violência. Inclusive, o historiador Ilan Pappé
israelense, no vídeo de amanhã eu debato isso, ele fala que o fator de instabilidade no Oriente Médio, o maior fator é justamente a criação do Estado de Israel a partir de um projeto colonial. Então isso que é o sionismo, não é uma determinação abstrata do povo judeu. Mas continuando, sionismo e racismo. Chegamos assim ao ponto crucial. Aos hipócritas que se escandalizam com as acusações de racismo dirigidas ao sionismo, pode-se contrapor o exemplo do laicismo e da coragem intelectual de Victor Klemperer, acima citado. Quando obrigados a esconder-se para escapar à perseguição e à solução final que o Terceiro Reich reservou aos judeus, ele não hesita em falar a propósito dos escritos e da ideologia de Herzl, e extraordinário parentesco com hitlerismo. Aí, gente, rapidinho aqui. Quem é o Theodor Herzl? Ele é considerado o fundador do movimento sionista, né? Tá aqui, ó, rapidamente aqui no Wikipedia. E aí, esse rapaz, o Victor, que era judeu alemão, tá dizendo que as ideias dele têm um extraordinário parentesco com o hitlerismo e profunda comunhão com o hitlerismo. Pode-se talvez chegar a uma conclusão ainda mais radical. A doutrina da raça de Herzl é fonte dos nazistas. São estes que copiam o sionismo, não vice-versa. Na associação entre sionismo e nazismo, temos, todavia, um enfático norte-americano, ou seja, o mito do faroeste a ser colonizado, né? De um território virgem que o Terceiro Reich procura na Europa Oriental e o sionismo na Palestina. Não é o próprio Herzl que remete de maneira explícita ao modelo do faroeste? O único esclarecimento é que os sionistas pretendem proceder a uma tomada da posse de terra que não deixa nada à improvisação. As conclusões não são muito diversas e Victor chega a Hannah Arendt. De estímulo para a chacina de Deir Yassin, houve uma mistura explosiva de ultranacionalismo, misticismo religioso e pretensão de superioridade racial. Sim, gente. É Hannah Arendt falando de superioridade racial acerca do sionismo. Assumindo a linguagem dos nacionalistas mais radicais, o sionismo configura-se de maneira explícita como pansemitismo. Mas por que razão o pansemitismo deveria ser melhor do que o pan-germanismo? Herzl está obcecado pela preocupação de manter firme a identidade cultural e étnica do judaísmo. Não declara ele mesmo que o sionismo deverá procurar os seus aliados e os seus mais devotos entre os antissemitas, eles mesmos desejosos de evitar a contaminação entre os povos diversos na sua alma e na sua essência? A partir disso, Hannah Arendt chega a uma conclusão radical. O sionismo não é mais do que a aceitação acrítica do nacionalismo de inspiração alemã. Ele assimila as nações a organismos biológicos super-humanos, mas também para Herzl não existe mais do que agregados sempre iguais de pessoas, vistas como organismos biológicos misteriosamente dotados de vida eterna. Novamente, remetendo ao nacionalismo de inspiração alemã, cheio de motivos biológicos, somos reconduzidos ao nazismo, ou pelo menos a ideologia sucessivamente herdada e radicalizada pelo Terceiro Reich. Aí Lossurdo vai dar o pulo do gato aqui, né? Veja. Utilizei até agora os artigos e intervenções de Arendt anterior à sua virada anticomunista e antimarxista ocorrida com a eclosão da Guerra Fria. Mas é interessante notar que, ainda em 1963, a filósofa não perdeu nada de sua carga desmistificadora, por ocasião do processo de Eichmann. Lembra, gente? O famoso livro Eichmann em Jerusalém, citado por Luísa Sonza e por aí vai? Pronto. O Ministério Público denunciou as infames leis de Nuremberg em 1935, que tinham proibido os matrimônios mistos e as relações sexuais de judeus com alemães. Contudo, no próprio momento que foi denunciado esse requisitório, em Israel tinha vigência uma legislação análoga. Análoga é parecida, quase igual, semelhante. De modo que um judeu não pode casar com um não-judeu. Isso não é tudo. A lei rabínica comporta toda uma série de discriminações de base étnica. Os filhos nascidos de matrimônios mistos são, por lei, bastardos. Os filhos nascidos de pais judeus fora do vínculo matrimonial são legitimados.
Se alguém tem, por acaso, uma mãe não judia, não pode se casar e não tem direito ao funeral. Sobretudo, Arendt chama atenção sobre o entusiasmo suscitado no seu tempo no criminoso nazista pelas teses expressas por Hessel no seu livro O Estado Judeu. Depois da leitura deste famoso clássico sionista, Eichmann aderiu prontamente e para sempre às ideias sionistas. Veja, gente, isso é Lossurdo citando um trecho do livro Eichmann em Jerusalém, que parece que é muito citado e pouco lido, né? É Hannah Arendt dizendo que, por exemplo, o Eichmann, um nazista lá que está sendo julgado e tal, leu o livro de Hetzel e se identificou com as teses racistas que estavam colocadas ali. Percebe? Vamos lá. E aí, em outro momento, continuando a argumentação, contudo, pelo menos um ponto resulta agora suficientemente claro sobre a abertura concreta do sionismo, sobre as relações sociais e raciais vigentes atualmente em Israel. Damos a palavra a um judeu de orientação democrática, esclarecendo que não se trata de nenhum modo de um extremista, dado que publicam as suas intervenções no internacional Herald Tribune. Pois bem, aqui podemos ler que, ainda que uma democracia, Israel é uma democracia de casta, segundo o modelo da antiga Atenas. Lembra que a Grécia Antiga, gente, Atenas tinha uma democracia, mas tinha escravidão, né? Tinha cidadãos considerados inferiores, de segunda classe, por aí vai. E, por fundamento, tinha a escravidão dos bárbaros, ou seja, segundo o modelo do sul dos Estados Unidos, nos anos da discriminação racial contra os negros. O quadro que Israel apresenta é claro. A sua minoria árabe de israelenses vota, mas tem um estatuto de segunda classe sobre muitos aspectos. Os árabes, sob seu governo na Cisjordânia ocupada, não votam e estão privados de quase todo o direito. A prática de discriminação contra os palestinos caminha para e passo com a sua desumanização. É um dado de fato. Os territórios, de uma maneira ou de outra, controlada por Israel, o acesso à terra, à educação, à água, à liberdade de movimento, o gozo de direitos civis mais elementares, tudo depende do pertencimento étnico. Somente os palestinos correm risco de ter sua propriedade destruída, de serem deportados, de serem torturados, mesmo os que ainda são menores de idade, de serem entregues aos esquadrões da morte. E tudo isso não na base de uma sentença de magistratura, mas na base, no arbítrio das autoridades policiais e militares, ou seja, sobre a decisão soberana do primeiro-ministro. Sharon, Ariel Sharon, fala ainda com orgulho de sua dura campanha contra os militantes palestinos em Gaza 30 anos atrás, quando destruía com tratores as casas e deportavam os pais de adolescentes envolvidos nos protestos. Assim como informa a insuspeita imprensa norte-americana, é possível ser deportado não somente com base em uma suspeita, mas também a partir de vínculos de parentescos com um jovem suspeito de ter lançado uma pedra contra os soldados israelenses. E corre-se este risco sempre e somente sendo palestino. Eu não vou ler para vocês o resto do artigo, né? Mas eu vou deixar aqui na descrição. Quem quiser comprar o livro também, Colonialismo e Luta Anticolonial, que expande o debate, faça isso. Mas veja, gente, isso é ou não racismo, gente? Isso é ou não colonialismo, gente? Então, veja, é falso que antissemitismo é a autodeterminação do povo judeu. Ninguém, absolutamente ninguém, é contra a autodeterminação do povo judeu. Só que o projeto sionista pensa a autodeterminação do povo judeu a partir de um projeto colonial, racista e de apartheid contra os palestinos. Então, o problema não é a determinação do povo judeu, o problema é o racismo contra os palestinos. É o colonialismo contra os palestinos. É a violência contra os palestinos. Quem fala isso, gente, não é eu, Júnior Manuel, não. Vão ler Hannah Arendt. Vão ler Albert Einstein. Inclusive, eu vou colocar na capa desse vídeo Domênico Lossurdo e Hannah Arendt contra o sionismo. Porque é isso, gente. Sabe? Então, não existe sionismo de esquerda. Do mesmo jeito que não existe defesa do apartheid da África do Sul de esquerda, do mesmo jeito que não existe defesa do racismo de esquerda, do mesmo jeito que não existe defesa da segregação racial dos Estados Unidos de esquerda, do mesmo jeito que não existe defesa do colonialismo de esquerda. Não há como ser de esquerda e ser sionista. E existem milhares de judeus pelo mundo, em Israel também, que são judeus, são antisionistas, sua voz é silenciada, não aparece na grande mídia e você não tem acesso a esse debate. Mas tenha certeza, ser judeu
não é sinônimo de ser sionista e não existe possibilidade nenhuma de um sionismo de esquerda. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje do canal. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar e tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.